Bom, gente, então o último passo que a gente tem dentro de um processo de data wrangling, de transformação de dados, é a validação. A validação ela existe para automatizar as conferências que a gente faz. Ela pode ser feita até antes, na verdade, mas é interessante que a gente faça nesse momento final, porque a gente precisa primeiro explorar os dados, né? Algumas validações elas vão ser mais óbvias, mais claras pelo próprio tipo de dado, mas o interessante é que a gente explore e só então no final a gente faça a validação, certo? A validação é uma conferência automatizada de se os dados estão como a gente gostaria. Então eu vou voltar ao exemplo lá, tá? Do Covid, e aqui a gente tem a análise do pacote validate, certo? Então, aquele mesmo processo, quem não tiver, instala, vou chamar, gerar os dados, aquele mesmo vetor que a gente já conhece, da América Latina, aquele processo de filtragem, e aí vamos repetir a seleção apenas para deixar a base menor, lembrando que filtro é nas linhas de seleção, é escolher colunas, tá? E aí a gente vai criar o validador, certo? Então, nesse pacote aqui, ó, validate, a gente primeiro cria um validador, que são basicamente as regras de validação. Então, eu estou colocando aqui que novos casos devem ser maior ou igual a zero, né? A gente não pode ter casos negativos, e novas mortes devem ser maior ou igual a zero. A gente também não pode ter novas mortes negativas. E aí a gente vai usar a função confront, em que vai comparar a base de dados que a gente tem em Latinoamérica com as regras que a gente criou, tá? E a gente pode chamar esse objeto, que ele é uma lista, ok? Então tá aí. E aí a gente pode chamar o sumário, que é bem interessante. Ó. Então vai dizer que na primeira variável aqui, ó, a gente tinha 9.000 itens. A maioria passou, né? 8809. Houve 7 falhas e 208 missings, ok? E aqui a gente pode fazer também o plot. Então, o plot aqui, ó, representação gráfica e também numérica, né? A gente vê que a maior parte, 96% passou. A gente tem 4% aqui na base de dados de missing e 15, aproximadamente 0% de falhas, que foram aquelas falhas que no exercício anterior a gente identificou, né? No processo lá de exploração mais limpeza, certo? Então a validação ela serve para automatizar. Esse exemplo aqui ele é bem simples porque a gente está colocando apenas uma verificação de números negativos numa variável de contagem. Mas muitas vezes você vai precisar explorar os dados para descobrir as regras e aí sim validar. Qual é a vantagem de validar? É fazer a conferência para ver se o dado que a gente está usando ele passa nas regras que a gente precisa que ele passe para usar aquele dado no final das contas, ok? Então é isso, gente. O último passo aí de data wrangling, a validação. Lembrando que nas próximas semanas a gente vai aprofundar, então a gente teve esta semana uma visão horizontal e depois a gente vai ter uma visão vertical, mergulhando em cada um desses processos para ver melhor alguns detalhes, tá? É isso, qualquer dúvida, perguntem lá no Google Classroom.